Shalom Adonai, tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Profetizo sobre a vida de todos vocês uma semana cheia da bênção de Deus e que todos os dias dessa semana sejam permeados pela presença de Deus, pois onde tem a presença de Deus, o mal não prevalece. Amém? Em nome de Jesus, estamos nós aqui mais uma vez e desta feita para tratar com o assunto correspondente à reunião entre Rússia e Estados Unidos para promover acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, ou melhor dizendo, entre Rússia e OTAN, porque já faz muito tempo que esse conflito não é Rússia e Ucrânia, mas sim Rússia e OTAN. E como vocês sabem, a liderança da OTAN, a União Europeia, com boa parte de seus líderes esquerdistas a serviço dos globalistas, não querem essa paz de maneira alguma. Eles querem escalar esse conflito, estão desesperados, estão fazendo de tudo para prosseguir, para prorrogar esse conflito. E Donald Trump veio com a proposta de acabar com esse conflito. E hoje, lá na Arábia Saudita, está sentado à mesa uma equipe da Rússia e uma equipe dos Estados Unidos. A equipe dos Estados Unidos, liderada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, e a equipe da Rússia, liderada pelo Sergei Lavrov. Já estão aí tomando algumas decisões importantíssimas que vai refletir no mundo inteiro. E enquanto isso estamos vendo o Zelensky também desesperado, pois o que é acordado nessa reunião, boa parte ele já sabe. E um desses acordos é que jamais os Estados Unidos vai permitir a entrada da Ucrânia na OTAN, que vai ser também cortado as verbas enviadas para a manutenção desse conflito que já dura mais de 2 anos. Posto isso, então, nós vamos trazer também algumas informações correspondentes aqui ao Brasil. Antes de entrar nessa questão da reunião importantíssima que vai estar estabelecendo paz ali no leste europeu, nós também precisamos falar para vocês que Donald Trump, que a equipe dele está sim de olho aqui no Brasil. Como vocês sabem, nesta semana está previsto que até sexta-feira o PGR, vai estar denunciando Bolsonaro. Ou seja, a Procuradoria-Geral vai oferecer denúncia contra Bolsonaro. E a denúncia visa lançá-lo em uma cadeia. Inclusive, algumas pessoas, algumas mídias que já receberam alguns dados a respeito do que vai ser apresentado pelo PGR, o Gonê, e que já sabem até quantos anos está se prevendo de cadeia para Jair Bolsonaro. E dizem que é em torno de 28 anos. E, curiosamente, não foi veiculado em nenhuma mídia, mas o Marco Rubio, estando ocupado com essa reunião lá na Arábia Saudita para promover esse acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, ele mandou aqui para o Brasil um senador como seu representante. E esse senador teve reunião com o Alckmin, e teve reunião também com a secretária-geral do Itamaraty. E pelo que sabemos, foi dito para ambos, olha, os Estados Unidos está de olho em tudo que está acontecendo aqui dentro do Brasil. E se de fato for oferecido essa denúncia contra Bolsonaro, os Estados Unidos não vai se agradar muito disso não. As coisas podem complicar entre Estados Unidos e Brasil. Foi feito esta comunicação oficial do governo dos Estados Unidos
para o governo brasileiro. E, curiosamente, quando o Alckmin foi entrevistado, o que foi que o representante do Marco Rubio veio conversar com você, falar com você? Ele descaradamente disse, não, ele veio aqui trazer saudações do governo Donald Trump, fortalecer nossas amizades, nossos relacionamentos, e saiu pela tangente e disse que foi essa conversinha boba. Você acha que em meio a todos esses problemas a serem resolvidos ao redor do mundo, ele vai estar mandando um representante aqui para dizer, oba, oba, tudo bem, estamos aqui, somos amigos, está tudo numa boa? De maneira alguma. Junto com isso também, pelo que está se sabendo, né, a relatoria do Conselho de Direitos Humanos da OEA, que esteve aqui no Brasil até o dia 14 de fevereiro, vai apresentar ali um relatório que não será favorável ao homem sem cabelo, Alexandre de Moraes. A coisa vai complicar e isso vai servir também como documento para as ações que o governo norte-americano terá, a princípio, contra os ministros daquela corte e posteriormente também contra o próprio governo brasileiro e talvez até mesmo, se for necessário, contra o próprio Brasil, através de sanções. Tudo isso está acontecendo e a mídia oficial não está trazendo nenhuma informação. Portanto, vamos então aqui agora à questão principal sobre o conflito ali entre Rússia e Ucrânia e por quê? Você já parou para perguntar por que numa mesa de negociação não está representantes da OTAN, líderes da União Europeia e o Zelensky, ou representantes do Zelensky. Já parou para perguntar isso? Por quê? O acordo está sendo traçado só entre Estados Unidos e Rússia. Foram descartados a União Europeia, foi descartado a OTAN e foi descartado o Zelensky. É por isso que eles lá estão muito macho mesmo. Estão fazendo reuniões às pressas, estão querendo articular aí uma grande força militar para colocar dentro da Ucrânia, estão dizendo que não vão recuar. Será que eles terão peito para isso? O Zelensky já está inclusive fazendo o seguinte discurso para a Europa: olha, é melhor vocês me ajudarem, é melhor vocês mandarem um exército para cá. Os Estados Unidos está permitindo que a Rússia faça isso hoje com a Ucrânia e amanhã vai permitir que faça com vocês também. Ele já está fazendo esse discurso ameaçador para a União Europeia, para a OTAN e pedindo este exército da OTAN dentro da Ucrânia. Vão conseguir ou não vão conseguir? Por que não foi chamado nem a União Europeia, que está na guerra, nem a OTAN, nem o Zelensky? Você vai entender tudo isso e um pouquinho mais. Antes de trazer toda essa explicação para você, eu quero pedir uma coisa. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha. Vocês também sabem do nosso trabalho missionário ali em Moçambique. Nos ajude nesse projeto missionário. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem os dados necessários para você poder participar desse lindo projeto ali em Moçambique. Olha que lindo. Amados e queridos irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Ore por nosso projeto aqui em Moçambique. Aqui é o pastor Gabriel José de Moçambique, África. Deus abençoe ricamente a todos vocês que têm nos acompanhado. Que a mão de Deus esteja sempre estendida sobre as vossas vidas e todas as vossas famílias, no nome do Senhor Jesus. Veja a alegria das crianças se alimentando já. Amém? Essa alegria das crianças é você que tem proporcionado com a sua ajuda, com a sua contribuição. E em nome de Jesus, eu peço a todos vocês, nos ajude, não abandone esse projeto. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem os dados necessários para você deixar a sua contribuição. Amém? Então vamos lá, vamos falar desse conflito. Por que a OTAN, a União Europeia e o Zelensky não foi chamado? Está sentado só à mesa representantes do Donald Trump e representantes do Putin. Primeiro aspecto, o Donald Trump já não considera mais o Zelensky como
presidente da Ucrânia, pois já venceu o mandato dele há um bom tempo e ele só está lá como presidente por conta de ter implantado a lei marcial por conta do conflito. Então esse conflito está fazendo com que ele se mantenha como presidente, não sendo mais presidente, já era para ter tido eleições há muito tempo e para ele foi favorável esse conflito porque implantando uma lei marcial ele pode ter um controle total e absoluto, quase que autocrático, né? Quase que de uma forma ditatorial. Ele pode estabelecer horas, regras e horários para toda a sociedade, pode proibir certas manifestações e dessa maneira, ele se mantém no poder como está se mantendo. Agora, para você entender um pouco desse conflito aí, eu já expliquei em outros vídeos aí, né, que na realidade, quem está provocando tudo isso aí é a OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar que tem ali 30 países da Europa, mais o Canadá e Estados Unidos. E esta aliança militar, ela tem um acordo com a Rússia ou com a ex-União Soviética, né? E esse acordo é que eles não poderiam expandir essa aliança militar para o leste europeu e atingir países principalmente com fronteira com a Rússia. E eles fizeram isso desde 2014. Na questão da Ucrânia aqui, até 2014, o presidente que estava lá era um presidente pró-Rússia, um presidente que tinha um bom relacionamento com o Putin. E a OTAN, juntamente com os Estados Unidos e os governos esquerdistas de Barack Obama, decidiram derrubar o presidente que era pró-Putin e levantar uma marionete que os Estados Unidos e a OTAN tivessem domínio sobre eles. E dessa forma derrubaram, né? E o Petro Poroshenko, que era o presidente lá, ele fugiu para a Rússia, né? E no lugar foi colocado um bailarino que gostava muito, inclusive, não sei se ainda gosta, acho que deve gostar, né? De cheirar talco, né? Ele gosta muito de cheirar talco. Era um bailarino, né? Era um humorista, né? E colocaram esse bailarino, que é cria do Klaus Schwab, como marionete da OTAN e dos Estados Unidos, que é o Zelensky, tá? O Zelensky está lá como marionete desses caras aqui. E desta forma, eles estão influenciando esse conflito. Eles estão fermentando esse conflito e fomentando também esse conflito aí. Então, desta maneira, sabendo que o Zelensky não é um presidente mais, poderíamos dizer assim, um presidente genuíno, pois já venceu o seu mandato, ele é marionete da OTAN, dos globalistas, dos arqui-inimigos do Donald Trump, né? E a OTAN também, como o Donald Trump sabe, não quer paz, não quer uma negociação, ele descartou ambos. Descartou o Zelensky, descartou a OTAN, descartou a União Europeia e está só ele e o Putin fazendo esta negociação. E esse mesmo marionete que está aí, que é o Zelensky, marionete dos globalistas, marionete do Klaus Schwab, curiosamente, nós não podemos mostrar os vídeos aqui, mas você pode procurar na internet, você vai ver vídeos do Zelensky pegando jovens à força na rua, porque já foi eliminado muitos militares, acabou com o exército da Ucrânia. E eles então começaram a pegar jovens a laço na rua. O jovem estava ali num barzinho, numa lanchonete, estava ali indo para uma balada, eles pegavam à força esses jovens, levavam lá e falavam: a partir de hoje você vai ter que servir o exército e vai ter que ir para o conflito. Nós vimos várias situações aí em que a família inteira chorando, tentando segurar as pessoas, os jovens, né? E eles eram arrancados de dentro de sua casa, eles eram arrancados do convívio social. Muitos jovens que tinham uma certa condição fugiram da Ucrânia, viajaram e saíram da Ucrânia. Mas os que não têm condições, que ficaram ali, estão sendo pegos a laço, forçados. Eles saem com furgões disfarçados nas ruas. Quando eles veem jovens em idade militar, eles já param ali, pegam aqueles jovens
jovens à força, põe dentro daquele furgão, leva, verifica os dados deles e forçam-os a ir ao conflito. Esse Zelensky maligno que está fazendo isso, o Petro Poroshenko, né, que era o presidente da Ucrânia, ele veio a público agora também e trouxe a seguinte informação: por quatro vezes, o Zelensky, ele fugiu do alistamento militar. Ele é fugitivo. Ele mostrou o documento mostrando, ó, 4 vezes ele foi convocado para se alistar, para servir o exército, e por 4 vezes ele fugiu, nunca serviu o exército. E agora esse maligno que por 4 vezes fugiu do alistamento militar, não quis, mesmo sendo convocado, não quis, fugiu. Esse maligno agora está caçando outros jovens e levando a força para um conflito que ele, juntamente com a OTAN, criou. E são os culpados e os promotores de todo esse banho de líquido vermelho que está acontecendo ali na Ucrânia, né? Então é por isso que ele nem é digno de estar participando dessa negociação. Então vamos aí à negociação que está acontecendo agora lá na Arábia Saudita. Estados Unidos e Rússia estabelecem 4 pontos após negociação sobre Ucrânia. Diplomatas se reuniram para discutir acordo sobre fim do conflito entre os países do leste europeu. Vamos lá. Os Estados Unidos e a Rússia concordaram com 4 princípios após a reunião sobre paz na Ucrânia, que durou mais de 4 horas, na Arábia Saudita. Afirmou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, nesta terça-feira, dia 18. Vamos aos 4 pontos básicos, que foi o princípio desse acordo de paz que vai acabar com esse conflito que está exterminando com famílias inteiras e jovens ali na Ucrânia, né? São eles. Primeiro, para estabelecer a funcionalidade de nossas missões em Washington e Moscou e continuar a avançar por esse caminho. Precisamos ter instalações diplomáticas que estejam operando e funcionando normalmente. Então o primeiro passo é isso aí, é restabelecer a diplomacia entre Rússia e Estados Unidos que estavam rompidas, né, desde o início desse conflito aí. Então já tomaram essa decisão que vão estabelecer as instalações e vão colocar em ordem a diplomacia entre Rússia e Estados Unidos. O segundo tópico: os Estados Unidos nomearão uma equipe de alto nível para negociar e trabalhar até o fim do conflito na Ucrânia, de uma forma que seja duradoura e aceitável para todas as partes envolvidas. Então, a partir de restabelecida essa diplomacia, vai ser nomeada uma equipe composta por membros tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos, para de maneira oficial estar agora então colocando o projeto no papel, em documentos, para que seja estabelecido este acordo de paz. O terceiro tópico: começar a discutir, pensar e examinar a cooperação geopolítica e econômica que poderia resultar com o fim de conflitos entre outros países. Então, dentre os 4 tópicos, está esse tópico aqui também, que vai até mesmo além dessa paz entre Rússia e Ucrânia e estende-se a também acabar com conflitos com outros países. Então, pode surgir daí uma comissão que vai estar atuando posteriormente não só no leste europeu, mas em outras partes do mundo para estabelecer paz, para dar uma estabilidade, né, entre as nações e dessa maneira consolidar uma geopolítica menos sangrenta, né? O quarto tópico: os 5 que participaram da reunião continuarão engajados neste processo para garantir que ele esteja avançando de forma produtiva. Então isso aqui passa a ser aí, né, um grupo já oficializado pelas duas partes para dar o prosseguimento e para que isso seja produtivo, né? Porque nada melhor do que manter a mesma equipe, os mesmos que estão conversando,
para que haja essa produtividade, né? E é o que eles estão fazendo aí. Então vamos ver aí, né? As 5 pessoas que o Marco Rubio cita aqui. As 5 pessoas às quais Rubio se referiu foram, primeiro, ele mesmo, né? Está dizendo que vai se manter, né, como um membro fixo desse conselho. Ele mesmo, o conselheiro de segurança nacional, Mike Watts, o enviado especial, Steve Witkoff, bem como os ministros das relações exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, e o assessor presidencial, Yuri Ushakov. O Departamento de Estado americano afirmou que a reunião foi um passo importante em um processo incipiente. Então, está aí para desespero dos globalistas, para desespero dos senhores do mundo, para desespero daqueles que queriam ver o leste europeu, toda a Europa destruída e arruinada, estão verdadeiramente recebendo aí um golpe fatal contra o seu projeto de destruição do Ocidente. Porque quando envolve toda a Europa nesse conflito contra a Rússia, na realidade seria uma destruição do Ocidente, provocado por um conflito entre a União Europeia e a segunda potência bélica do mundo, que é a Rússia. E Donald Trump está chegando e revertendo toda esta situação aí. E eles, então, não estão gostando desse quadro, não estão gostando desta situação, né? E nós aqui vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo, pois tudo isso mostra para mim e para você que estamos tendo uma janela de oportunidade para poder continuar pregando o Evangelho. Estamos tendo uma janela de oportunidade para prosseguir falando de Jesus. E mais uma vez, né, os globalistas que estavam a serviço aí de Satanás estão tendo uma grande invertida. Lembre-se, né, não estamos aqui para dizer que Donald Trump, né, é perfeito, que Donald Trump vai fazer isso ou vai fazer aquilo outro. O que eu sempre tenho dito é o seguinte, ele tem as suas falhas e pode até ser que lá na frente isso reverta de uma outra maneira, de uma outra forma, para que o sistema implante o seu governo. Porém, o que nós precisamos entender é que, pelo menos por esse instante, por esse momento, para nós cristãos, para nós que precisamos de liberdade de expressão, para poder pregar o Evangelho, para poder falar de Jesus, teremos essa janela de oportunidade e devemos valorizar essa janela de oportunidade para estar pregando a palavra de Deus, para estar falando de Jesus. Nós vivemos momentos antes aí, há alguns 2, 3 anos atrás, em que a situação estava caótica, não se podia falar um glória a Deus em uma plataforma de mídia, não poderia ser um comentário citando Deus. Estávamos vivendo uma situação em que não poderíamos falar nada que iria contra as pautas do sistema. Estávamos vendo a Agenda 2030 avançando numa velocidade vertiginosa. E tudo isso foi revertido. Vocês não prestaram atenção nisso? Uma coisa que nós precisamos prestar atenção é o seguinte, enquanto muitos de qualquer maneira querem dizer, não está adiantando nada, não vai mudar nada, ou coisas do gênero, uma coisa que nós precisamos ver é o seguinte, eu tenho por certo, vendo o que está diante dos meus olhos, que o que está acontecendo no momento está sendo um duro golpe contra os globalistas, contra aqueles que queriam implantar o sistema único de governo, contra aqueles que queriam implantar um sistema similar ao da China. Eles vão ter que recuar e vão ter que se reprogramar. Eu já disse para vocês, com essa ascensão de Donald Trump, eles tiveram que estar mudando aí a agenda deles de 2030 para 2045. É um retrocesso. Então, se é um retrocesso para os globalistas, se é um retrocesso para os senhores do mundo, eu tenho que entender que é favorável a mim e tenho que aproveitar esse tempo favorável a mim como um cristão e pregar e falar de Jesus e usar essa liberdade para anunciar as boas novas ao maior número de pessoas. E isso está acontecendo. Veja bem, entenda uma coisa, tudo aquilo que o Donald Trump está dizendo que vai fazer está jogando um balde de água fria na Agenda 2030. Por exemplo, na questão que era primordial para a Agenda 2030, que era o Pacto de Paris, que era o painel do clima, o Donald Trump chutou os dois. O Donald Trump chutou o Pacto, o Acordo de Paris,
o Acordo Climático de Paris, chutou toda aquela agenda do painel do clima, chutou toda a ideologia ESG implantado nas empresas com o discurso de sustentabilidade, chutou todo aquele discurso de temos que mudar a matriz energética, temos que tirar os combustíveis fósseis de circulação. Já estavam aí muitos países da Europa com a agenda fechada, que até 2030 não circularia mais carro movido a gasolina, óleo diesel ou gás em seus países. Um monte de país da Europa está vivendo essa crise porque também fecharam as suas usinas nucleares. Estão vivendo essa crise por conta dessa plataforma que eles mesmos estão plantando para destruir a economia, para destruir o Ocidente, para destruir tudo e recomeçar do zero. Então, veja bem, todas as decisões do Donald Trump vai contra os caras. Se vai contra os caras, é favorável a mim, porque toda a agenda dos caras era contra nós cristãos. É isso que você tem que entender. Então, veja quantas pautas do Donald Trump que eram primordiais para a Agenda 2030, que ele bateu de frente, falou, tô fora do Acordo de Paris, tô fora do painel do clima, tô fora dessa questão de não mais retirar combustíveis fósseis. Ele já chegou falando, vou começar a cavar aqui poços para extrair petróleo, vamos tirar gás, vamos aproveitar essa riqueza que está no nosso subsolo. Acabou com os caras, você está entendendo? E tudo isso aí é um motivo de desespero. Então só eu olhando por essas pautas, eu já vou estar vendo. Olha, pelo menos todas as decisões dele estão sendo favorável a mim como cristão. Sem contar também a questão sanitária. Ele já chegou e falou, tô fora da OMS, tô saindo. Era o quê? Era ali uma ferramenta, um instrumento primordial para os globalistas na questão de domínio mundial. Vocês lembram que a OMS estava trabalhando, fez várias tentativas, o quê? De adquirir o controle mundial em todas as nações, em todas as questões sanitárias. Vocês se lembram disso? Eles tentaram votar isso para dar na mão do Tedros Adhanom o poder para ele decidir em qualquer país do mundo as medidas a serem tomadas em questão de um problema sanitário. Eles estavam querendo esse poder para eles. Depois disseram, não é bem isso que a gente está querendo, a gente só queria fazer aí uma aliança, um pacto, um acordo com vários países para juntos tomar essa decisão. Que juntos, coisa nenhuma. Vimos isso em 2020 e 2021, que saía de lá era ordem, era lei, era decreto e todos cumpriam. E eles queriam oficializar esse domínio da OMS. Ele já falou, tô fora. E se ele de fato sustentar e não der os 500 milhões de dólares, acaba a OMS. Assim como ele está fazendo com o Tribunal Penal Internacional de Haia, que havia condenado o Putin, havia condenado o Benjamin Netanyahu. Ele lascou com a vida do juiz que condenou o Netanyahu. Ele colocou sanções pesadas sobre o próprio juiz, sobre toda a família do juiz. Certo? Bloqueio de dinheiro, não pode mais nem o juiz, nem sua família entrar nos Estados Unidos, acabou com a vida do cara. E está ameaçando acabar também se eles insistirem com o próprio tribunal de Haia. E a mesma coisa está acontecendo na OEA, que era totalmente esquerdizada. Nunca receberam nenhuma denúncia daqui do Brasil. E agora receberam e vieram até aqui. E lembre-se de uma coisa, eu creio que o relatório do Vaca não vai ser favorável ao Alexandre de Moraes. Eles estão tensos e preocupadíssimos. Então, estamos vendo aí, através dele, decisões, medidas que nos favorecem como cristão. Se isso vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de governo dele, não sei. Mas uma coisa eu sei, pelo menos nesse instante, está nos favorecendo e vamos fazer uso desse momento e pregar o evangelho e falar de Jesus e parar com esse discurso derrotista que, eles têm o controle de tudo, eles podem tudo, não é assim também não, meu irmão. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, se o diabo pudesse fazer tudo o que ele quisesse, o anticristo já estaria aí, há muito tempo. Por que o anticristo não entrou? Por que ele não implantou o governo dele?
porque não é ele que controla isso. E enquanto Deus não permitir, eu e você temos que estar aqui como resistência, lutar contra isso aí. Não tem dessa, não, cruza o braço, porque o que tem que acontecer vai acontecer. Não é dessa forma não, meu irmão. Não é dessa forma não. Enquanto não chegou o tempo, eu e você como igreja somos oposição a tudo isso aí. E temos que fazer a nossa parte, orando, pregando a palavra de Deus, mas também votando, sendo votado e saber fazer as escolhas nas horas das eleições. Vocês estão entendendo? Então, em nome de Jesus Cristo, nós somos a resistência. Enquanto estivermos aqui, temos que fazer tudo possível para atrasar a agenda desses malignos e do anticristo e de Satanás. Nós somos a oposição, nós somos a pedra de tropeço, nós somos aquele que o detém. E a Bíblia diz, só quando aquele que o detém, só quando aquele que o resiste for retirado, então ele se manifestará. Não é isso que está escrito lá em Tessalonicenses? Quando aquele que o resiste for retirado, então ele se manifestará. Quem o detém? Quem o resiste? A igreja de Cristo no poder do Espírito Santo. Nós estamos aqui para isso. Então, pare com esse discurso. Não vou fazer mais nada, porque o que tem que acontecer vai acontecer. Não vou fazer isso, não vou fazer. Tem que fazer, meu irmão. Nós temos que fazer em nome de Jesus Cristo. E está aí, né? Fizeram lá, mudou o governo. Olha aí as mudanças que estão tendo. E a mesma coisa pode ocorrer aqui também no Brasil, meu irmão. Pode ocorrer aqui no Brasil. O Bolsonaro não é perfeito, teve falhas, mas compara o governo do Bolsonaro em uma época de uma crise mundial e o governo que está aí agora, meu irmão, a diferença. Foi mais favorável para nós conservadores? Foi. Foi mais favorável para nós cristãos? Foi. Deu para se pregar melhor o evangelho? Deu. Foi sempre mais favorável para todos nós. Então, é óbvio, o cara não é perfeito, tem seus erros, mas compara o que está acontecendo agora com os 4 anos do Bolsonaro. Então, ainda que você não goste e tudo mais, mas de qualquer forma, nem se compara a qualidade do governo de Bolsonaro com esse governo que está aí. Você viu aí o cara bêbado, embriagado, fazendo discurso lá na Petrobras, falando um monte de abobrinha, porque agora ele está andando bêbado direto. E algumas pessoas dizem que além de bêbado, tá com algumas outras substâncias também na cabeça aí. Então, vamos estar orando e vamos fazer a nossa parte. Porque se não for nesse ano, 2026, nós temos a oportunidade de fazer uma mudança radical aqui também, em nome de Jesus. Amém? Então vamos aproveitar para pregar o evangelho. Vamos aproveitar essa janela de oportunidade que os globalistas estão perdendo espaço, estão tendo que retroceder com a sua agenda e vamos fazer a nossa parte. E em nome de Jesus, nos ajude no nosso projeto ali em Moçambique, tá bom? Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem os dados necessários. Receba aí agora uma palavra de gratidão do pastor Gabriel por sua ajuda com o nosso projeto ali em Moçambique. Graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Josué. Quero aqui mandar um forte abraço ao pastor Josué e a todos os irmãos que têm feito parte conosco nesta obra aqui em Moçambique. Deus abençoe os irmãos do Brasil, juntamente com o pastor Josué, que tem nos abençoado aqui financeiramente para podermos aqui abençoar também as crianças. Louvo a Deus pelas vossas vidas. Meus queridos irmãos, é um motivo de muita alegria ter vocês aqui como parceiros desta obra em Moçambique. Apesar da distância, mas temos essa ligação através do pastor Josué, que tem feito aqui parte conosco nesta obra aqui em Moçambique, nos dando aqui a cobertura, nos dando aqui as finanças para comprarmos aqui a alimentação para as crianças, compramos também os colheres hoje para as crianças se alimentarem, e é um motivo de muita alegria. Espero que Deus possa recompensar a todos vocês por tudo quanto tem feito pela obra em Moçambique. Um forte abraço, um ótimo sábado e uma ótima semana para todos vocês, no nome de Jesus. Amém? Então é você que está proporcionando isso. Receba essas palavras de bênção do pastor Gabriel. A você que tem contribuído, a você que vai contribuir, a você que vai ajudar. Que Deus te abençoe ricamente, que se cumpra na tua vida a palavra de Deus, que Deus te restitua em outra medida, sacudida, transbordante e recalcada. Eu profetizo a palavra de Deus sobre a sua vida, que se abra as comportas dos céus, derramando bênçãos sem medida sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deixa o seu like, deixa o seu joinha e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas, principalmente com os desanimados, com os desiludidos, para dizer que nós, como igreja, temos poder de influenciar o mundo, não é só o nosso país,
o mundo. Em nome de Jesus, vamos fazer isso enquanto tivermos o fôlego de vida, enquanto tivermos liberdade de pregar o evangelho, vamos fazer a nossa parte em nome de Jesus. Amém? Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha. Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus.